Do vocacional. Deus, olha, Deus deu um sol pra gente, hein, de presente, hein? Que coisa boa. Eu espero que vocês estejam com o coração bem aberto, bem livre, para poder viver, experimentar, sentir tudo que vai acontecer nesse retiro. Esse retiro foi pensado para cada coração que está aqui. Esse retiro, ele tem um fluxo que foi pensado. Então, ele tem um começo, ele tem um meio e vai ter a finalização. Então, que vocês possam viver todos os momentos. Porque tem um porquê desses momentos estarem nessa trajetória, dessa forma. Tem um porquê de ser vivido dessa maneira. Então, que vocês possam experimentar cada gota do amor de Deus que vai ser derramado aqui hoje. Que vocês possam aproveitar cada palavra que Deus vai suscitar no coração de vocês. E não fiquem preocupados, porque as coisas de Deus não vêm com, às vezes, aqueles efeitos estrambólicos. A gente fica esperando fogos de artifícios, grandes eventos, repouso. E às vezes Deus vem numa brisa leve, fala levemente ao coração, suscita em nós o amor dele. Então, tem pessoas que vivem a experiência de uma forma e tem outras pessoas que é na sutileza desse amor. Tanto faz, é Deus falando com você. É Deus falando no que você precisa, do que você precisa e como você precisa. Então, aproveitem esses momentos. Que vocês fiquem, a gente vai ter o controle de todos os turnos. Justamente por essa questão. Porque precisa ter essa vivência do que vai ser passado aqui. Que vocês possam aproveitar cada momento. Não estar presente num turno vai ser desligado, tá certo? Não fiquem chateados com a gente, porque quem viver vai entender o porquê. Quem se permitir vai saber o porquê. Tem a palavra de Deus sobre esse grupo. Então precisa se viver essa proposta. Se você não tem tempo de um final de semana para Deus, como é que você vai consagrar a sua vida a Ele? Como é que você vai entregar a sua vida a Ele? Ele está pedindo um final de semana. Não é a comunidade católica em adoração, não são os formadores. É Deus que lhe chamou até esse poço. Aqui está o nosso poço, aqui é a nossa terra. Então que vocês possam entender isso no coração de vocês. Precisa-se se viver. A partir desse retiro, vocês vão entender, é um divisor de águas no vocacional. A gente vinha numa caminhada até agora. Depois do retiro, nós somos outras pessoas. Vai ser outra caminhada no vocacional. Tá certo, meus amores? Combinado? Vamos viver? Vamos louvar? Vamos agradecer? Vamos entregar ao Espírito Santo nosso coração, nosso entendimento, para que a gente consiga ouvir aquilo que Deus quer nos comunicar. Vamos ficar de pé? Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhe para o seu irmão que está do lado e diga: que bom samaritana que você está aqui. Que bom, Basílio, que você está aqui com a gente. Esse foi outro presente de Deus para nós. Vocês viram que Basílio ficou para participar desse retiro? Quem achava que eu ia me embora, eu tô aqui, hein? Deus é bom ou não é, hein, gente? Maravilhoso. E canta assim comigo. Vem Espírito Santo fazer presença em mim. Manda a tua graça aqui ou me faz. Manda a tua graça aqui ou me faz subir pra mais perto de ti. Canta novamente, vem Espírito Santo. Vem
Vem Espírito Santo, fazer presença em mim. Manda a tua graça aqui ou me faz. Manda a tua graça aqui. Subir para mais perto de ti. Subir para mais perto. E com teus braços erguidos, Espírito Santo vem. Espírito Santo vem me encher da tua unção, vem, faz minha alma te adorar em todo lugar, de todo coração. Vem Espírito Santo, Espírito Santo, vem me encher da tua unção, vem, faz minha alma te adorar em todo lugar, de todo coração. Eu queria escutar só o vocacional, pois onde quer que eu vá, pois onde quer me adorar. Eu te convido a fazer esse simples gesto. Coloca teus braços para o céu. Relembra o que você viveu até agora no vocacional. Nesses 2 próximos dias, nós iremos viver o Atos dos Apóstolos, onde os discípulos reunidos no cenáculo clamam: vem Espírito Santo. Você foi preparado durante todos esses dias do vocacional, antes mesmo de nós te apresentarmos o carisma em adoração com palavras, porque ele já vem sendo apresentado com a vida. Para esse final de semana, nós vivermos esse derramamento e batismo do Espírito Santo. Por isso, relembre o que você viveu até agora. Você está pisando em um solo eucarístico. Meu primeiro desejo é que o anjo desta terra possa se fazer presente nessa capela e que o teu anjo da guarda sinta esta unidade. Você está pisando num solo onde o Senhor quer derramar promessas ao seu povo. Um solo consagrado por um apóstolo de Cristo. Um solo onde Deus quer fazer morada no teu coração. Vocacional, lembra de todas as dificuldades que você teve para chegar aqui. Se deixe de ser movido por uma emoção além do que você imagina. Foi o Senhor que te segurou até agora. Se você acha que foi pelo seu esforço, foi o Senhor que te segurou até agora. Se você acha que foi pelas pessoas que te deram carona, que te trouxeram até aqui, foi o Senhor que te trouxe aqui. Foi o Senhor que te sustentou até agora. Por isso, com tuas palavras, já vá dizendo: muito obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou. Vocacional, perca a vergonha, abra a tua boca e diga: louve ao Senhor, porque é Ele que está aqui. Você veio passar o final de semana com aquele que te encontrou na beira do poço. Você veio pedir a Ele os dons do teu Espírito. Por isso, louve ao Senhor. Foi Ele que te sustentou até agora. Muito obrigado, Senhor, por tua providência que nunca falha. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque eu, irmão Basílio, estou vivendo essa experiência do Espírito com meus irmãos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todos os formadores, mas acima de tudo por todos aqueles que tu trouxestes à beira do poço. Traga isso ao teu coração e canta do início essa música com esse louvor de gratidão, porque um coração grato atrai o Espírito Santo. Canta do início: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, fazer presença em mim. fazer presença em mim. Manda a
tua graça aqui ou me faz. Manda a tua graça aqui ou me faz Subir para mais perto de ti. subir pra mais perto de ti. Vocacional, é com o Senhor que você está falando. Vem Espírito Santo. Espírito Pode ser melhor. fazer presença em mim. Manda a tua graça aqui ou me faz. Manda a tua graça aqui ou me faz subir pra mais perto. Deseja isso. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem encher da tua unção, vem, faz minha alma te adorar em todo lugar, de todo o coração. Eu queria só escutar as vozes. Espírito Santo, vem. Pois onde quer que eu vá, quero estar bem. E se você sentiu essa presença do Espírito, dá uma salva de palmas ao Senhor que está no nosso meio. Samaritanos, foi com Ele que você veio se encontrar nesse final de semana. Aplauda este Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu gostaria de chamar Bruno Maia, que vai ser a primeira formação do nosso retiro. Eu amo essa palestra dele. Todas as vezes que eu... Ai, boa demais. Gostaria que a gente rezasse por Bruno, que sobre ele venha a vontade de Deus, que de sua boca saia aquilo que é necessidade, vontade, desejo do Senhor. Que o Espírito Santo esteja contigo, Bruno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar? Bom dia. Muito bem, coisa boa, estamos aqui começando. Basílio, melhora aí essa minha... Está meio abafado, né? Bota um pouquinho de agudo aí nesse microfone. Coisa boa, melhorou aí, chegou. Estamos começando aí mais um momento. Não sei, Dani, esse é o primeiro momento do vocacional aqui na Terra da Promessa? Como vocacional, pode ter vindo por outras razões, mas para um momento do vocacional é a primeira vez. Sim, para quem... Isso, muito bem. Para quem veio para outros momentos, Semana Santa, o tríduo do São João Batista, mas para viver como este grupo aqui é a primeira vez que vocês estão vindo. E a comunidade tem assim uma pertença muito forte a esse lugar aqui, né? Eu sei que talvez para algumas pessoas que venham pela primeira vez ou não sejam assim tão acostumadas a andar, né, numa região como essa, pode assustar um pouquinho, às vezes dá até uma vontade de não vir, porque, eita, está chovendo e é a lama e não sei o quê. Mas a gente vinha chegando, eu
vim com o Diego. Quando a gente chegou aqui, acho que foi a hora que a grande maioria estava chegando também, e deu uma alegria muito grande no coração em ver cada um de vocês chegando aqui na nossa casa, que é a terra da promessa. Esse espaço, essa terra, é uma terra que Deus sonhou para nós, é um espaço que foi rezado, foi em oração discernido, pedido a Deus, foi abençoado pela igreja. Então a gente tem uma alegria muito grande em viver os momentos como comunidade aqui. Essa capela é assim, uma bênção e é a realização de um sonho de Deus para a comunidade. Vocês talvez chegaram já com a estrutura pronta, mas aqui houve 6 anos de vivência, de oração e de lágrimas derramadas, sorrisos dados, vontade de ver isso aqui feito. Então, sejam muito bem-vindos à Terra da Promessa. Nosso arcebispo esteve aqui para inaugurar a capela, ungiu esse altar, consagrou, esse é um espaço consagrado a Deus. E na homilia dele, ele disse uma frase que a gente tem ecoado sempre na comunidade, né? Que ele disse assim: na terra da promessa a gente sabe como chegar nela, mas depois que chega, não sabe, como foi as últimas palavras, não sabe para onde vai, exato, não sabe para onde Deus vai conduzir. Então, a gente se sente assim. Com certeza vocês nessa experiência do vocacional já são o quê? Uns 5, 6 meses de caminhada por aí? É isso, né? Com certeza, aqueles que vêm buscando viver uma experiência verdadeira, o Senhor já vem abrindo os olhos para muita coisa, mudando o jeito de viver algumas coisas da sua vida, de sentir, de pensar. E é assim, né? A ação de Deus na nossa vida vai acontecendo desse jeito. Um retiro, que é o que vocês vão viver esse final de semana, né? Num formato de retiro aberto. Um retiro é sempre uma oportunidade que a gente dá a Deus de trabalhar de um jeito mais forte, mais intenso no nosso coração. Porque a gente vai ficar mais tempo do que normalmente a gente tem, por conta dos afazeres da vida, mais tempo com a mente e o coração voltado exclusivamente para as coisas de Deus. Eu sei que o resto da nossa vida também são coisas de Deus, nosso trabalho é de Deus, nossa família é de Deus, mas de alguma forma nós estamos parando aqui para voltar a nossa mente e o nosso coração para, sem dispersão, estarmos exclusivamente dedicados àquilo que o Senhor quer conduzir sobre a nossa vida. E isso não acontece só na hora das reflexões, só na hora das orações, mas acontece também durante o almoço, na fila para ir ao banheiro, nos momentos de acolhimento de uns aos outros. Então, é uma oportunidade que nós estamos dando ao Senhor de aprofundar mais no nosso coração entendimentos, sensações, sentimentos, emoções, pertença, confirmações. Então, aproveite, conviva com os irmãos que Deus colocou junto com você para caminhar. Há um elo espiritual que vai ligando cada grupo, cada turma que vai entrando na comunidade, né? A comunidade vai crescendo e a gente vai se ligando às pessoas que foram caminhando mais perto conosco e que foram entrando junto conosco. Então isso é uma coisa muito importante, né? Por exemplo, nós, os cofundadores históricos, aqueles que estavam ali no começo, lá desde o Ministério da Adoração, nós temos um elo especial entre nós. Né? Não é uma amizade encangada de um viver na casa do outro necessariamente, mas é uma conexão que no olhar, quando a gente se encontra, há uma alegria no encontrar-se, né? Em olhar para aquele irmão e não precisar dizer nada e sentir no olhar dele que ele percorreu os mesmos caminhos junto conosco, junto comigo. Isso é uma coisa muito boa.
né? E ser comunidade vai tirar a gente do conforto de querer viver no nosso próprio mundo, de querer viver só para si, de querer viver para as nossas próprias coisas. O chamado a ser comunidade, que é muito importante a gente entender, não é um chamado para todos, e não significa dizer que se não é para mim eu sou inferior, ou eu sou pior do que quem foi chamado a, não, de forma alguma. Mas o chamado à vivência de comunidade, ele vai exigir de nós sair de zonas de conforto, vai exigir de nós, especialmente aos que gostam de ficar mais às sombras sem serem percebidos, vai precisar que a gente se exponha. Eu dizia no retiro anual da comunidade deste ano, quem não se expõe não caminha. Na vida de comunidade, me esconder, e Deus sabe como eu, Bruno, adoro ficar na minha posiçãozinha, passando despercebido. Para mim, a melhor posição é aquela que ninguém me vê, mas vê onde o Senhor me colocou, né? Numa posição de formador, e eu tenho que vir, tenho que me expor. Eu estar aqui é sair de uma zona de conforto para mim. E a vida de comunidade vai nos chamando a isso. Então, pouco a pouco, passo a passo, sem aperreio, sem agonia. Tem uma pessoa que trabalhava comigo que dizia, uma agonia de cada vez. Então, vamos assim, pouco a pouco, deixando o Senhor ir trabalhando devagar naquilo que Ele quer no nosso coração, sem atropelar os passos. Eu sei que a emoção, às vezes, nos rouba, e a gente gostaria de fazer igual naquele joguinho do Banco Imobiliário, né? Avance 10 casas para frente. Mas não dá, tá certo? A gente não está jogando o Banco Imobiliário nem o War, né? A gente está jogando o jogo da vida. E é passo a passo, é pouco a pouco, é deixando o Senhor ir construindo aquilo que Ele quer construir. Na caminhada espiritual, na caminhada vocacional, é bonito porque o Senhor vai mexendo na espiritualidade da nossa vida, para a gente ir criando identidade com a espiritualidade da comunidade, mas também vai mexendo com a nossa humanidade, vai mexendo com a forma que a gente se relaciona com as pessoas, vai mexendo com questões humanas, porque aquilo que o Senhor quer construir sobre nós, que é esse edifício espiritual, precisa ter fortes bases humanas. Então isso vai sendo trabalhado também no relacionamento um com o outro, na divergência. Então, esse é um momento que a gente dá a Deus, a gente abre o coração, dilata o coração para que Deus possa agir. Não fiquemos indiferentes, né? Tentar se desconectar um pouco daquilo que pode roubar a nossa presença de estar aqui. Tentar se desconectar. Não é esquecer, porque ninguém vai ter amnésia. Mas na medida em que a gente vai sendo roubado para o lugar que não é aquele que eu fisicamente estou, eu preciso ter a disciplina de me trazer de volta. Não, eu quero viver este momento aqui. Então vamos permitir que o Senhor haja. Quando eu estava ali atrás rezando, me veio esse versículo do Salmo 50. O Salmo 50 é um salmo que tem um contexto bem interessante. Foi escrito por Davi. E foi escrito por ele logo depois que ele cometeu o pecado de se deitar com uma mulher casada e depois mandar matar o marido dela. Davi fez isso, né? E aí no versículo 8, Davi diz assim: não obstante, amais a sinceridade de coração. Davi diz isso. Amais a sinceridade de coração. E aí ele pede, depois que diz isso, que reconhece diante de Deus, que Deus ama a sinceridade de coração. Veja, Davi não disse que Deus ama um coração bonito, no sentido de que totalmente puro e sem mácula. Também esse coração é lindo para Deus. Mas é verdade também que mesmo um coração que ainda está no percurso, está em processo de purificação, de santidade, que aliás é o coração de todos nós,
Davi diz, e é verdade, que Deus ama um coração sincero. E aí ele pede: infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. E antes de eu entrar no tema da reflexão, era isso que eu queria pedir a Deus, não só para essa minha reflexão, mas para esse momento que vocês estão da vida de vocês. Que vocês reconheçam, percebam que Deus ama um coração sincero. Um coração que sabe diante de Deus reconhecer-se, perceber quem é, da forma que está, com a limitação que tem, com a indignidade que sente que tem. Mas reconhecer diante de Deus e não escondido do Senhor. Deus ama o nosso coração sincero e essa graça de que o Senhor infunda a sabedoria no íntimo dos nossos corações, para que a gente tenha a graça de perceber por quais caminhos ir, que é por aqui que o Senhor me chama, de vencer as limitações que me fazem parar pelo caminho da preguiça, do comodismo, das implicâncias que a gente vai criando com tantas coisas que vão acontecendo. Às vezes a gente está num caminho e fica doido para encontrar uma razão para não estar mais. Doido, ao invés de eu estar procurando e oportunizando viver aquilo que há de belo, de bonito e que Deus está colocando diante de mim, eu estou apenas procurando uma razão para não ficar. Porque talvez não tenha coragem de tomar a decisão e fico tentando transferir a culpa para algo ou para alguém. Mas a gente não quer isso. A gente quer a sinceridade de coração e que Deus abençoará com a sabedoria, com os olhos abertos, para que a gente viva segundo o coração de Deus esse caminho. Amém? Amém. Pois bem, o tema dessa reflexão, esse momento aqui, até para posicionar no caminho que vocês estão vivendo dentro do vocacional, vocês vão viver esse final de semana o fechamento de uma primeira parte. Por que esse retiro, nesse momento da caminhada de vocês? Porque a gente está fechando a primeira parte da caminhada do vocacional, que é exatamente o seminário de vida no Espírito Santo. Ele vai ter a sua conclusão aqui, neste final de semana. Acho que em seguida tem só uma palestra de continuidade desse processo, mas o momento de conclusão, digamos, o ápice desses primeiros encontros que vocês tiveram é este final de semana. E a gente fecha esse final de semana com o momento de efusão do Espírito, em que a gente clama com intensidade o batismo no Espírito Santo para todos nós. E também a gente reflete um pouco sobre o Espírito Santo, falando um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Então, basicamente, as pregações que vocês vão ouvir esse final de semana vão falar sobre os dons do Espírito. E aí eu falo hoje de uma maneira um pouco mais resumida de um grupo de dons, que já eu explico, e aí depois, pregação por pregação, vocês vão ouvindo falar sobre um outro grupo de dons detalhadamente, que são os dons carismáticos. Então, esse é o propósito desse final de semana. Reunir vocês para que a gente vá criando esse elo, essa pertença, e também falar um pouco mais com vocês, formar vocês um pouco mais sobre o Espírito Santo, especialmente na dimensão da sua ação carismática, para que a gente realmente viva de uma forma um pouco mais consciente as experiências espirituais que nesse processo fazem parte do caminho. Então, recapitulando aqui, eu tive com vocês, por ocasião de Pentecostes, um momento em que a gente falou com uma grande riqueza de detalhes, do ponto de vista da história da salvação. Nós posicionamos quem é o Espírito Santo, o que foi o dia de Pentecostes, e aí falamos uma porção de coisas. Vocês lembram disso, sim ou não? Muito bem. E aí hoje, para introduzir esse seminário de dons do Espírito Santo deste final de semana e o fechamento do seminário de vida, eu venho falar a vocês mais uma vez sobre o
Espírito Santo. Como se não bastasse, né? Depois de quase 2 horas naquele dia falando, mas é um tema que não se esgota. Não se esgota. Vocês vão ver que eu vou repetir pouco ou quase nada do que a gente falou naquele dia. Não se esgota, né? O Espírito Santo é algo que tanto renova o nosso ser e a nossa caminhada, quanto é também, do ponto de vista de ensinamento, um assunto que você pode trabalhar ele de uma forma praticamente sem fim, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é mais ou menos assim, dessa espessura, tem umas 600 ou 500 ou 600 páginas, sobre o Espírito Santo, né? O livro é do cardeal Raniero Cantalamessa, chama-se Vem Espírito Criador, né? E acho que no seminário, dia que é formado em teologia, no curso de teologia, vocês devem ter uma disciplina de pneumatologia, não devem? Então, pneumatologia é a parte da teologia que estuda o Espírito Santo. Então, uma disciplina aí, 6 meses, talvez tenha até mais de uma, para falar sobre o Espírito. Então, é um assunto assim que a gente pode passar muito tempo falando sobre ele, sem ser repetitivo. E o grande tema, assim, o tema geral é a gente falar sobre quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Eu já respondi para vocês, naquela última reflexão, que a resposta imediata e sem medo de estar errado, e talvez uma das respostas resumidas, mas muito explicativas para essa pergunta é: o Espírito Santo é Deus que me santifica e me dá um coração igual ao coração de Jesus. A ação do Espírito Santo na nossa vida é para transformar o nosso coração no coração de Cristo, Filho único de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, quanto mais age em nós, nos faz mais perfeitamente filhos de Deus. Filhos no Filho, nos liga mais a Cristo, nos conecta, nos faz ser mais parecidos com Cristo. Vocês já receberam a mosca da guarda de vocês? A minha está aqui, por aqui já, ela sempre vem. Aqui a gente recebe quando chega a mosca da guarda, viu? A sua vai chegar daqui a pouco, é só uma questão de tempo, viu? Não se preocupe. Desculpa, vamos voltar. É porque ela veio, aí eu quis saudá-la, né? A minha mosca da guarda chegou. Eu sempre acho que é a mesma, né? Eu queria uma aguinha, estou com sede. Tu pega uma aguinha para mim? Daqui a pouco a sua chega. Às vezes algumas pessoas têm mais de uma, depende. A gente pode até depois ver se significa alguma coisa isso, mas não deve significar nada, estou brincando. Pois bem, então, o Espírito Santo age para transformar o nosso coração no coração de Cristo. Esse é o papel do Espírito. Expliquei para vocês, vamos fazer uma breve memória aqui, que o Espírito Santo, sendo Deus, sendo uma das pessoas da Santíssima Trindade, precisa ser entendido como dentro da Santíssima Trindade, com um papel específico, que é esse de santificar. Então, se a gente tem o Espírito que tem o papel de santificar, quem é o Pai? O Pai é aquele que tem o papel de criar. Então, o Pai cria, o Filho salva e o Espírito santifica. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cria, salva, santifica. Mas a gente pode falar também de outra forma. Podemos falar da Trindade como o Pai como sendo aquele que ama. O Filho como sendo o amado do Pai. Isso eu acho que eu já falei para vocês. O Filho, o amado do Pai. E o Espírito Santo como o amor entre o Pai e o Filho. O Pai gera o Filho no Espírito. Veja, o Filho ele não é criado, o Filho ele é gerado. Significa dizer que o Filho é Deus igualmente o Pai. E o Espírito, que é esse amor, esse elo de amor entre um e outro, é um amor tão concreto, tão forte, que é Deus com o Pai e com o Filho. É o Espírito Santo. Já falei para vocês também uma terceira imagem da Trindade, como o Pai sendo aquele que fala. Quando o Pai foi criar, ele disse: faça-se. Faça-se a luz, faça-se o firmamento, faça-se. Está lá no Gênesis. Então o Pai é aquele que fala. O Filho, a palavra do Pai.
João diz no começo do seu evangelho: no princípio era o Verbo. Em algumas traduções, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Isso está no prólogo do evangelho de João. Capítulo 1, os primeiros versículos do evangelho de João. E a palavra era Deus. Então o Pai é aquele que fala, o Filho, a palavra falada do Pai. Então, quando a gente pega a Escritura, a Bíblia, especialmente os Evangelhos, não são uma letra apenas. Antes da palavra de Deus ser esse livro, a palavra de Deus, é uma pessoa da Trindade. Quem é a palavra de Deus? Cristo. Jesus é a palavra. Aí temos um texto, né, e esse texto é palavra de Deus, e ele, como diz Santo Agostinho, conduz e revela o Cristo. Mas a palavra de Deus, antes de ser um texto, é uma pessoa da Trindade, Cristo. Então o Pai fala, o Filho a palavra falada, e o Espírito o sopro para que a palavra se forme. Já expliquei para vocês o processo de uma palavra se formar. Já expliquei para vocês isso, sim ou não? Já? Não? Vou explicar agora. Quando alguém vai falar, eu estou falando aqui com vocês. Qual é o processo físico e fisiológico que está acontecendo em mim? Quando eu vou falar, meu pulmão sopra ar nas minhas cordas vocais, elas vibram. A corda vocal, podemos comparar a um mecanismo de uma corda de violão. André está ali rindo, mas é verdade, viu, André? Elas vibram, é um músculo, né, tensionado a corda vocal. O ar passa por ela e ela vibra. Deve ser meio feio ver, eu nunca vi não, né? A minha está aqui guardada. Ela vibra. Aí a gente articula esse ar que sai dessa vibração com a mandíbula e a língua, dá a isso um sentido, uma palavra, que vai vibrar o ar que está aqui, vai percorrer, vai chegar até o seu ouvidinho, vai vibrar o seu tímpano, vai transformar isso em ondas elétricas, o seu cérebro vai transformar isso num entendimento, numa palavra. É assim que se constitui esse caminho. Porque o que é que isso tem a ver com Trindade? Porque o Espírito é exatamente esse sopro para que a palavra chegue. Esse é o Espírito. O sopro, em hebraico, o Espírito Santo é ruar, que significa sopro. Veja, opa, rapaz, que coisa linda, elegante. Demais, mas não sei, desde que o diácono disse que eu só gosto de água com gelo, aí as meninas só trazem água com gelo para mim. Então, o sopro, o Espírito Santo é esse sopro para que a palavra se forme. Bonito, essas três imagens são bonitas, né? Mas vamos aprofundar um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele foi, no momento em que o Filho estava na mansão dos mortos, aquele que o Pai derramou para ressuscitá-lo dos mortos. Veja, o Filho, enquanto pessoa da Trindade, nunca morreu, nunca deixou a comunhão da Trindade. Mas enquanto o homem se fez homem, São Paulo diz que ele esvaziou-se de si mesmo e se fez homem. E aí ele viveu, conhecemos as histórias no Evangelho, e morreu. Filho de Deus, Deus feito homem, morreu. O Pai, para ressuscitar a humanidade do Filho e para divinizar a humanidade do Filho, derrama o Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo envolve, ele vai divinizando, santificando. Então, o Pai derrama o Espírito no Filho que estava na mansão dos mortos e o ressuscita. Nós conhecemos essa história. E aí, depois que o Filho ressuscita, passados alguns dias, o Pai e o Filho derramam esse Espírito em quem? Em nós, na igreja, Pentecostes. E aí nós recebemos esse Espírito, a igreja recebe esse Espírito, e cada fiel recebe esse Espírito quando é batizado.
Então, nós que somos batizados, recebemos, através do ministério da igreja, o mesmo Espírito que o Pai derramou sobre o Filho para tirá-lo da morte. E aí São Paulo diz lá em Romanos: se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Então, o Espírito que nos é dado é este mesmo. Então, veja, se o Espírito que nós recebemos, o Espírito Santo de Deus, que nós recebemos, é o mesmo que o Filho, nós então recebemos os mesmos dons que há no Filho. Então, os dons do Espírito, presentes no Filho único de Deus, passam a ser presentes também em nós, que recebemos o mesmo Espírito que o Pai deu ao Filho. E dando esse mesmo Espírito que o Pai deu ao Filho, nós nos tornamos filhos. Ora, se a missão do Espírito é nos fazer iguais a Cristo, nos dar um coração igual ao coração de Cristo, não é de se espantar que na caminhada, no processo de santificação, comece a aparecer em nós o mesmo pensar, o mesmo agir e o mesmo sentir de Cristo. Isso é algo que para nós, às vezes, parece meio não notável. Eu vou caminhando, né? Eu vi ontem uma pergunta engraçada numa caixinha de perguntas de um perfil que eu sigo no Instagram. A pessoa disse: me crismei e não mudou nada. Estou me sentindo do mesmo jeito. Mas é isso mesmo, né? Aí a pessoa explicava, e foi interessante a explicação que eu vou dar aqui agora. Sabe quando você, sei lá, digamos que você tem um sobrinho ou um filho de algum amigo seu que não mora e você não vê com frequência, não mora perto de você, você não vê com frequência. Então você viu pequenininho. Aí daqui a alguns anos você encontrou. Qual é a reação da gente? Meu Deus, como está grande! Como cresceu, né? E a gente, quando é criança, escuta isso, né? Essa coisa da gente que é velho já, né? Meu Deus, como está grande, né? Hoje em dia eu me pego dizendo isso com uma certa frequência, né? Eu vejo assim, menino, como cresceu, rapaz. A mesma coisa acontece com esse processo do agir de Deus em nós. A gente, que é o pai, por exemplo, eu sou pai dos meus filhos, né? Alguém encontra e diz, menino, como ela está grande. Eu olho e digo, tá. Ali, né? Eu vejo todo dia, né? A mesma coisa, esse agir de Deus em nós. E aí, vai pouco a pouco acontecendo. A gente, porque talvez não perceba de uma maneira, como Dan dizia no início, espetaculosa, a gente ache que não está caminhando ou que Deus não está agindo. Mas se você está se esforçando pelos caminhos que estão sendo apresentados a você, oração, sacramentos, comunidade, a caminhada aqui do dia a dia, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus está trabalhando e agindo no seu coração. Para que um dia, de repente, alguém encontre com você e diga, menino, como você cresceu, rapaz. Então isso está acontecendo. E não é de espantar que em nós sejam encontrados aquilo que é próprio do Filho de Deus. E aí eu quero ir para uma passagem aqui agora em Isaías, que a gente vai começar a trabalhar um pouco aqui, mais especificamente os dons do Espírito. Você vai abrir aí em Isaías 11. Isaías 11. Diz assim, posso ler? Não sei se posso, ninguém respondeu. Posso ler? Posso. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos num livro do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, um dos profetas maiores. O Antigo Testamento, meus irmãos, não conhece Cristo.
O Antigo Testamento sabe da vinda de um Messias e os profetas falavam sobre este Messias que estava por vir, mas não conhecem Jesus como o Novo Testamento conhece, porque ali é Jesus apresentando-se, agindo. Então Isaías aqui, e se você ler outros capítulos, por exemplo, se você ler Isaías 53, que fala lá do servo sofredor e traz detalhes da crucificação, Isaías falava aqui de alguém que ele não conheceu, pelo menos em vida. Mas nós sabemos que esse trecho, e também todo o Antigo Testamento, fala de Cristo. Então esse renovo que Isaías está falando é Cristo, é o Messias, é o Filho único de Deus. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele, sobre Cristo, repousará o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. E aí ele vai dando detalhes desse Espírito. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de prudência, espírito de coragem, espírito de ciência, espírito de temor. Lá da catequese, quando a gente fez, acredito que a grande maioria aqui fez, primeira comunhão, talvez alguns aqui sejam crismados. Quando a gente fala dos dons do Espírito, quantos são os dons do Espírito? 7. Se fala de 7 dons. Me faça um favor, conte quantos dons tem aí que Isaías falou. Aqui tem 6. Alguém dá mais? Está errado na sua Bíblia e na minha? A minha tem 6. A sua tem quantos? 6. E por que a gente fala de 7? Eu vou explicar. A palavra temor, ela dá origem a 2 dons. Dom de temor, que eu vou explicar, e o dom de piedade. Então, Isaías não está errado, a igreja não está errada, é só uma questão de tradução, tá certo? Dom de temor, essa palavra dá origem a 2 dons, temor e piedade. Antes de eu falar detalhadamente sobre cada um desses dons aqui, eu quero posicionar uma questão que é a igreja que nos ensina para ficar um pouco mais didático, tá certo? Um parêntese antes de falar isso, algumas coisas são bem formativas que a gente vai falando sobre os dons, são interessantes, a gente vai aprendendo, vai ganhando um pouco mais de conhecimento, é legal, mas a grande utilidade disso não é a gente ficar cheio apenas de conhecimento. O conhecimento pelo conhecimento não serve para nada além da vaidade. Nós precisamos tornar isso algo concreto na vivência da vida. Então, o grande objetivo das reflexões é que a gente vá vendo como é que isso, no dia a dia da nossa vida, faz a diferença para que eu vá sendo mais como Deus quer, mais parecido com Cristo. Então, fecha o parênteses, vamos voltar um pouquinho para essa dimensão formativa. Quando a gente fala de dons do Espírito Santo, a doutrina da igreja classifica os dons em 2 tipos. Existem os dons, ó minha mosca da guarda, existem os dons infusos ou hierárquicos e existem os dons efusos ou carismáticos. Então eu vou usar aqui 2 nomes, dons infusos e dons efusos. Vou explicar a diferença desses 2 tipos de dons. Os dons infusos são dons que eu recebo quando sou batizado. Quando eu sou batizado, o Espírito é infundido, gravado no meu coração. Uma vez batizado, esse Espírito que foi infundido no meu coração, ninguém pode tirá-lo de mim nunca mais, a não ser que eu mesmo renuncie a este dom.
E isso tem um nome na Sagrada Escritura: pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É aquele onde eu renuncio no sentido de que passo a ser descrente, ignorante a respeito, ignorante no sentido que estou ignorando aquilo que foi me dado. Não creio na misericórdia de Deus. Então, é basicamente um ateu batizado. Uma pessoa que não crê de forma alguma, ignora. Então, esse que é o pecado contra o Espírito Santo é aquilo que pode retirar de mim, esvaziar-me do Espírito. Mas ainda assim, se essa pessoa depois cai em si, ela não precisa ser batizada de novo. Ninguém batiza uma pessoa de novo. Ainda assim, se ela cai em si, ela volta a caminhar. Mas pressupõe o quê? O arrependimento pressupõe que se acolha novamente a graça de Deus. Então, como esse Espírito foi infundido em mim, esses dons que eu recebo quando sou batizado são chamados de dons infusos. Quais são os dons infusos? Esses que nós acabamos de ler. Tá certo? São esses. São 7 dons. Vamos ver se eu me lembro de cabeça. Temor, piedade, conselho, fortaleza, sabedoria, ciência. Faltou um aqui. Entendimento, isso, que é também chamado como dom de inteligência. Perfeito. Dependendo da tradução, o dom de entendimento é o dom de inteligência e o dom de prudência é o dom de conselho. Tá certo? Depende da tradução. Aí, se tiver alguém anotando, pode anotar essa informação aí. Então, são 7 dons. Esses dons nós recebemos quando somos batizados. Os dons efusos ou carismáticos, que vocês vão ver detalhadamente nas outras pregações, Paulo lista na carta aos Coríntios, no capítulo 12, lista lá 9 dons, mas não são só 9. Os dons carismáticos são infinitos, não há limite para eles. Os dons carismáticos, vamos falar um pouco sobre a diferença entre o dom infuso e o dom efuso. O dom infuso foi um dom que eu recebi quando fui batizado, e eles dizem respeito à ação de Deus em mim. São dons que santificam a mim. É Deus agindo em mim para me santificar. Os dons efusos ou carismáticos dizem respeito à ação de Deus através de mim para a santificação dos outros. Está clara essa diferença, sim ou não? Os dons infusos, a ação de Deus em mim para a minha santidade. Dons efusos, ações de Deus através de mim para a santidade da igreja, para santificar o todo. Não vou dar detalhes dos dons carismáticos, mas dentro deles a gente encontra os dons carismáticos fundantes, que são os carismas que fundam comunidades, institutos religiosos, e os dons carismáticos, que são aqueles de serviço, que a gente vai ver no dia a dia, que também tem alguns que têm o mesmo nome, é meio confuso mesmo. Existe o dom de ciência infuso, existe o dom de ciência efuso. Existe o dom de sabedoria infuso, mas também existe o dom de sabedoria efuso. Na teoria, a gente vai fazendo uma tabelinha, botando, explicando cada um. Na prática, meu amigo, é tudo junto e misturado, as coisas vão acontecendo no dia a dia, e ninguém fica, eita, agora Deus agiu em mim, foi um dom infuso isso aqui. Eita, hoje aqui, não, agora eu fui usado com um dom efuso. No dia a dia, ninguém está atrás de classificar essas coisas, tá certo? E a gente está dando isso aqui apenas para uma informação é interessante. Pedro diz que a gente tem que estar pronto para dar a quem nos pedir a razão da nossa fé. Então, precisamos ser bem informados. O profeta Oséias diz que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Então, vamos dar conhecimento ao povo de Deus. Mas é importante a gente saber que, estou explicando aqui, se você talvez não estiver conseguindo acompanhar no detalhe, ninguém vai fazer prova nem chamado oral com você no final do dia, não se preocupe. Tá certo? Vamos... Herta queria fazer chamado oral. Não, eu não vou fazer, né? Vocês aí... Um quiz é uma boa, melhor do que uma chamada oral.
Mas, enfim, vamos voltar aqui, né? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Então, os dons infusos me foram dados quando eu fui batizado, dizem respeito à ação de Deus em mim para minha santidade, para me santificar. Os dons efusos são dons de Deus que Deus age através de mim para a santificação do outro, da igreja, do todo. Importante dizer, dom carismático ninguém tem. Dizer assim, eu tenho o dom de ciência. Não tem. O dom carismático, Deus, sob a sua vontade e conveniência, utiliza a qualquer pessoa, em qualquer lugar, para agir em favor de alguém. Então, se Deus quiser nos usar em algum momento, mesmo que a gente não perceba, com um dom de ciência efuso, usará. Então, ao contrário dos dons infusos, que estão gravados, esses estão em mim, os dons efusos passam por mim. Percebe a diferença? Sim ou não? Estou vendo umas caras assim como uma grande interrogação na cabeça. Eu olho e vejo uma interrogação na cabeça da pessoa. Eu estou tentando ser muito claro, me perdoe se eu não estiver conseguindo. Eu não consigo ser mais detalhado do que isso. Isso. Maera disse ali, é um empréstimo, né? Então você é usado ali naquela hora e o dom não fica com você. Quando vocês forem falar um pouco mais sobre dons efusos no detalhe, talvez vá ficando mais claro. Muito bem. Falada essa diferença, quero falar com vocês agora sobre os 7 dons detalhadamente. Vamos explicar cada um deles. É muito importante a gente ter entendimento do que é cada um desses 7 dons, porque nos foram dados quando nós fomos batizados. Quando somos crismados, esses dons são confirmados e plenificados em nós. Aliás, se você não é crismado, recomendo fortemente que na próxima turma que a comunidade abrir, você faça parte. Crisma não é um sacramento opcional. Faz parte do conjunto de sacramentos da iniciação cristã. Quem não é crismado ainda não está iniciado na fé cristã. Precisa, tá certo? Mas fecha parênteses e vamos voltar aqui. Os 7 dons do Espírito. Vamos começar falando do temor de Deus. Lembrando que são dons de Cristo e que porque são dons de Cristo, como eu recebi o Espírito de Cristo, também são meus agora. O dom do temor. Vou começar dizendo o que não é temor. Temor não é medo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Começa daí. O medo de Deus, dependendo da forma que se entenda o que é esse medo, no sentido de, vixe Maria, eu morro de medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de que Deus me castigue. Esse medo não é algo que num coração sadio de um filho de Deus habita. Eu tenho temor filial ao meu Pai, no sentido de que, e aqui sim é o dom do temor, eu reconheço a grandeza de Deus e a minha pequenez. Esse é o dom do temor. Quando eu reconheço que Deus é Senhor de todas as coisas, é Criador, é Salvador, e eu sou barro nas mãos do oleiro. Eu sou criatura, amada, sonhada, querida, mas eu não sou Deus. Eu sou filho, eu sou criatura, eu sou pequeno, Deus é grande. Eu sou passageiro, Deus é eterno. Eu sou limitado, Deus não é. Deus é amor, eu não sou amor. Eu sou amado. Então, quando na minha vida, na minha caminhada, há dentro de mim essa percepção, e quando esta certeza exerce influência no meu dia a dia, na minha forma de viver, nas minhas escolhas,
na minha forma de pensar os meus problemas, as minhas situações, podemos entender, podemos ter a certeza de que o Espírito que foi dado a mim no batismo está agindo no meu coração para confirmar, fazer crescer, manter o temor que eu tenho que ter a Deus. Veja, faz parte do percurso de um filho de Deus evoluir, crescer do temor servil, que é esse que nos faz ter um certo medo de Deus, e migrar, e caminhar, e evoluir para o temor filial, que é esse que eu acabei de explicar. É interessante, por exemplo, vamos falar um pouquinho na prática. Quando a gente peca, quando a gente faz algo que sabemos ser longe, distinto daquilo que Deus quer para nós, quando a gente é infiel a Deus, especialmente quando é uma coisa que eu não gostaria que ninguém soubesse sobre mim, se vem no meu coração, primeiramente quando estou no pecado, o medo que alguém descubra o que eu fiz, eu ainda preciso aprofundar-me no temor filial. Porque no coração de um filho de Deus, onde há um temor de filho, a primeira coisa que vem no coração quando a gente cai é: meu Deus, ofendi meu pai. Não é assim, estou com medo que alguém descubra o que eu fiz. Veja, quando eu penso assim, não quero que alguém saiba o que eu fiz, eu estou primeiro pensando em quem? Em mim. E na vergonha, e eu estou me colocando no centro. Não Deus, não a ofensa que eu fiz a Deus. Percebe como a gente recebeu esse Espírito quando foi batizado. Há quantos anos nós somos batizados? Eu fui batizado quando eu tinha 1 ano. Hoje eu tenho 34, então faz 33 anos que eu fui batizado. E ainda assim, é capenga o meu temor. São Paulo diz na carta aos Efésios: não contristeis o Espírito Santo. Contristar o Espírito é abafar o Espírito, impedir sua ação. Na medida em que na minha vida essas coisas vão acontecendo, e eu nem me dou conta de que eu ajo dessa maneira, eu estou contristando o Espírito. Como é que se busca então um coração com um verdadeiro temor do Senhor? Ora, é preciso um coração penitente. É preciso um coração que faz exame de consciência todos os dias antes de dormir, que repassa a vida, que reza pelo seu dia a dia. A santidade passa pela necessidade de rezar no começo e no fim de tudo. O temor do Senhor. Uma das coisas que eu gosto nessa pregação é que a gente vá se colocando diante de um espelho, escutando o que é a perfeição sobre o dom e olhando para o dom que está em mim, mas pode não estar na sua potência total. Dom do temor do Senhor. Diz para vocês que a palavra temor, no original que está na Bíblia, ela origina 2 dons. Temor, e qual foi o segundo que eu falei? Piedade. É como que fossem 2 faces de uma mesma moeda. O dom do temor me faz reconhecer a grandeza de Deus e a minha pequenez. O dom de piedade me faz confiar na ação e na condução de Deus, que é Pai e me ama, sobre a minha vida. Se o dom do temor me faz reconhecer, o dom de piedade me faz confiar. O dom de piedade é aquele que nos faz ter a certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus está comigo, a mão de Deus não solta a minha. O dom de piedade, um me faz reconhecer a grandeza, o outro me faz confiar na ação de Deus. Como é que a gente observa o dom de piedade no dia a dia? Bom, todo mundo tem seus perrengues, todo mundo tem suas lutas, todo mundo aqui está caminhando na sua vida
com alegrias e tristezas, com momentos de prazer, mas também com momentos de dor e de luta. Especialmente nas situações que apelam de nós, no sentido de que nos provam, nos testam. Especialmente aí, o dom de temor, o dom de piedade me sustenta para que eu continue confiando em Deus. Perceba, a ação do dom é uma coisa que caminha separado da minha disponibilidade, do meu esforço? Não. Um bom exemplo, uma boa figura da ação de Deus através dos dons é você pensar essa seguinte imagem. Pense um barco, e esse barco tem remos. E você está nesse barco. Quem é que tem que remar? Quem está no barco. E aí eu começo a remar. Quero sair de uma margem para outra e quero chegar ali naquele ponto. Então vou remar para aquele ponto. Estou ali eu remando, fazendo a minha parte. O fazer a minha parte, minha gente, na vida é oração, comunhão, sacramentos, caminhar, perseverar, esse é o remar. Insistir na prática das virtudes, não desistir, cair e levantar, esse é o remar. Essa é a nossa parte. Aí imagine agora que nesse mesmo barco foi colocado um mastro e tem uma vela. E aí eu deixo a vela aberta. Se tiver vento, essa vela vai servir para... Se não tiver vento, essa vela vai servir para alguma coisa? Para nada. Mas quando ventar, meu amigo, se você tiver com o barco apontado para a direção certa, você vai chegar mais rápido. Vai ou não vai? Pronto. A nossa parte é remar e manter a vela aberta. Quando Deus soprar o barquinho da sua vida, vai bem ligeirinho para onde tem que ir. Esse sopro é Deus agindo através dos seus dons. Então falei do dom de temor e do dom de piedade. Vamos para um outro dom aqui, deixa eu ver o que é que está na sequência. Dom de fortaleza. Dom de fortaleza não tem nada a ver com força física. Não tem nada a ver com força humana, com músculos. Mas tem a ver com resiliência, com resistência na fé em Deus. Para que nos momentos mais difíceis eu não perca a minha fé. É Deus que me sustenta e me faz manter forte em situações que, se dependesse só de mim, talvez eu não aguentasse. Quantas pessoas aqui não já passaram por situações e depois que olharam para trás disseram: mas rapaz, eu fui capaz disso, olha que coisa, eu nem sei como eu consegui isso. A gente observa muito o dom de fortaleza, especialmente nos santos que foram martirizados, naqueles que morreram por causa da fé que professavam. O santo padroeiro dos diáconos, acho que é Lourenço, exatamente. Ele foi queimado vivo. Foi queimado vivo. E quando estava no processo de ser queimado, ainda deram a chance a ele de: olha, se você quiser, rapaz, renuncia à sua fé e a gente lhe tira daí, ainda dá tempo. E sabe o que foi que São Lourenço disse? Me vire do outro lado. Não há só de um lado não, há do outro também. Agora me diga, humanamente, é possível alguém resistir à dor de estar sendo assado, cozinhado vivo, se não for Deus a sustentar aquilo ali? Dom de fortaleza. Eu gostei, eu adorei.
É porque normalmente é o sinal de que o tempo está terminando, mas eu estou mais ou menos uns 60%, 65%. Estou chegando. Dom de fortaleza é o dom que me faz ficar inabalável na minha fé. E quantas vezes a gente no dia a dia, com situações que não chegam nem perto dessa de São Lourenço, a gente está ali meio que cambaleando na nossa fé. Eu estou dando um trabalho danado aqui à câmera, né? Eu vou ficar parado aqui. E a gente fica cambaleando na fé. Um pouquinho assim. Vocês estão caminhando nesse vocacional faz 6 meses, aí basta alguma contrariedade ou alguma coisa aparecer pelo caminho e eu não sei se é para mim, mas não senti um chamado no primeiro dia quando quis vir dar o sim. Será que Deus voltou atrás desse desejo que botou no seu coração? Ou será que somos nós que está nos faltando segurar ali, ó? Senhor, dom de fortaleza, me segure. 3 dons: temor. Vamos lá, vai ser melhor. Primeiro dom, o dom de. Segundo dom, o dom de. Terceiro dom, o dom de fortaleza. Aí você olha para o dom, olha para você, olha para Deus, diga: meu Deus, me ajude. Dom de fortaleza. Vamos para o próximo. Dom de conselho. Em algumas traduções também colocado como dom de prudência. O dom de conselho não tem nada a ver com o dom de eu aconselhar os outros. Eu disse a vocês que os dons infusos são a ação de Deus para me santificar. Então o dom de conselho é o dom que faz Deus me aconselhar. Ele anda muito junto com um dom efuso chamado dom do discernimento dos espíritos. Mas o dom efuso do discernimento dos espíritos, ele serve a outros propósitos. Enquanto esse dom infuso, que é o dom de prudência ou conselho, é o dom para que, através da condução de Deus na minha vida, eu saiba pensar as coisas. Eu me sinta aconselhado por Deus. Veja, eu não gosto de deixar muito isso no subjetivismo, nem nos emocionalismos. Como é que Deus me aconselha na prática? No dia a dia, como é que eu recebo o conselho de Deus? Vou responder a você. Aqui, na Sagrada Escritura. Me veio um coração, uma palavra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não precisa abrir não, você se quiser só anote. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. É muito comum a gente escutar, eu escuto isso em todas as fases vocacionais da comunidade. Eu não escuto a voz de Deus. Eu não sei o que Deus quer de mim. Eu vou dizer o que Deus quer de você. A sua santidade. Aliás, eu já disse isso para vocês na outra pregação que eu fiz. Deus quer que você seja santo. Na vida que você tem, a partir da realidade de vida que você tem hoje, aí Deus quer que você viva segundo o coração dele. Onde é que Deus quer me levar? Não sei. Mas com certeza Ele quer de você que hoje, na realidade da sua vida de hoje, você se esforce e peça a Ele a graça de ser um outro Cristo na sua vida.
de agir com amor, de, se for possível, sentir-se igual ao Cristo crucificado nas situações da sua vida, mas não sair da cruz, não jogar a cruz para cima, não desistir de amar. Isso passa por várias dimensões, né? O perdão, a concórdia e tantas outras coisas que para o dia a dia são necessárias. Mas falando novamente do dom de conselho, que é o dom de Deus me aconselhar, quem não tem uma experiência pessoal com a palavra de Deus, não receberá o conselho do Senhor. A gente às vezes entra numa cilada espiritual de querer locuções interiores, querer ouvir a voz de Deus como uma voz que vem por dentro. É possível ouvir a voz de Deus assim? É. Porém, só vai discernir se a voz é a voz de Deus mesmo, ou não é a sua ou a do demônio, se você conhecer a voz de Deus na Escritura primeiro. Um exemplo que eu gosto de dar é assim: se minha mãe ligar para mim e disser, eu vou atender. Ela ligou, eu não sabia que era ela que estava ligando. Aí eu fiz, alô. Aí ela disse, Bruno, sou eu. 90% de chance que eu não vou dizer, eu quem? Porque eu vou reconhecer a voz da minha mãe. Por que eu reconheço a voz da minha mãe? Porque eu já escutei ela muitas vezes sabendo que ela era ela mesmo. Aquela voz que quando estava falando, eu tinha certeza que era minha mãe falando durante minha vida inteira. Então se ela está falando e eu não estou vendo, ainda assim eu sei que é ela que está falando. Mas se eu ligar para você, você não está acostumado a falar comigo ao telefone. Eu disse, ei, sou eu. Eu vou logo dizer do outro lado, se fosse comigo, eu ia dizer, eu quem? Ligou para quem, menino? Como quem, às vezes eu me incomodo, a pessoa liga e faz, quem é que está falando? Eu digo, meu amigo, você ligou para quem? Você não sabe para quem você ligou, não. Mas se for uma voz que eu conheço, eu não preciso perguntar quem é. Aí me diga, como é que eu conheço a voz de Deus, tendo certeza que é Deus que está falando? Na palavra de Deus. Aqui você vai ouvir Deus falar, com certeza absoluta que é Ele que está falando. E aí você vai poder compassar o seu coração ao coração de Deus, entender a pedagogia de Deus e vai aprender a, quando escutar ou quando estiver diante de uma situação, saber a voz de Deus é aqui. Porque se eu disser a vocês assim, minha gente, olhe, eu rezei hoje de manhã antes de vir para cá, e na minha oração pessoal, Deus me disse que eu não perdoe a minha mãe. Aí me diga, é possível Deus ter me dito isso na minha oração pessoal, que eu não perdoe a minha mãe? De jeito nenhum. Porque o que tem na Escritura é que com a mesma medida que eu medi, eu vou ser medido. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes que tinha que perdoar, se era só 7 vezes, Jesus disse o que tem na camisa aqui do rapaz, 70 vezes 7, que quer dizer infinitas vezes. 70 vezes 7 não significa que Jesus disse que perdoasse 490 vezes, não. Disse que perdoe infinitas vezes, quantas vezes for preciso. Aí pode alguém rezar e dizer que Deus falou consigo e que Deus disse que não perdoasse? Agora, como é que a gente aprendeu que essa voz não pode ser a voz de Deus? Porque ali está dizendo que a gente tem que perdoar. Agora eu, na minha caminhada, porque eu sou especial, eu quero que Deus fale comigo diretamente pelas locuções interiores. Aliás, eu já tenho certeza de que Deus falou certas coisas para mim. Mas na Bíblia, e para conhecer a palavra de Deus, eu pego pouco ou nada. Tenham cuidado, viu? Se essa voz é realmente de Deus. Sabe lá? Pode ser um desejo só meu. E que eu estou dizendo que é Deus que está botando no meu coração. Eu gosto muito do entendimento de que é corações ao alto, mas pé no chão. Que é por aqui que a gente caminha. Ninguém aqui é anjo. Você não tem asa. É os pezinhos no chão, incrustado na sua realidade.
Agora, coração em Deus, não mundano. Temor, piedade, fortaleza, conselho. Falta 3. Próximo dom. Dom de ciência. Ciência, existe a ciência infuso e efuso. Eu vou falar do dom de ciência infuso. É um dom bonito. O dom de ciência infuso é aquele dom que, agindo em mim, me dá a capacidade de ter a ciência da presença de Deus ao meu redor. De perceber. Então, é o dom que me faz contemplar aqui essa natureza, olhar esse espaço, olhar a minha vida e dizer: bendito seja Deus pelo que tem em minhas mãos. Eu percebo a presença de Deus aqui. Esse dom também me ajuda a perceber quando algo não é da presença de Deus, né? E aí vocês vão vendo que existem algumas interseções entre os dons, né? Algumas coisas vão se misturando ali. O dom da ciência me dá a ciência do Criador. Tem um salmo bonito, Salmo 8. Acho lindo. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde os adversários e reduz ao silêncio os vossos inimigos. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes, que é o homem, digo-me então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão para que vos ocupeis com eles? E aí ele segue. Bonito, né? Quando contemplo o firmamento, obra de vossas mãos, obra de vossos dedos. É o dom de ciência que me faz reconhecer isso. E perceber, ter a gratidão e a percepção do que está em minhas mãos hoje, por mais que seja diferente daquilo que eu queria, mas aquilo que foi confiado a mim hoje. Pedir a Deus a graça de, pelo dom de ciência, perceber a presença de Deus, a condução de Deus, mesmo naquilo que me contraria, mesmo naquilo que é diferente do que eu gostaria que fosse. Dom de ciência me faz perceber o Criador, me faz perceber a Deus. Temor, piedade, fortaleza, conselho, ciência. 5. Falta 2. Inteligência, em algumas traduções também chamado de entendimento. Dom de inteligência ou dom de entendimento. Esse dom é o dom que me faz, ele é um pouco parecido com o dom de ciência. Ele me faz perceber a Deus nas coisas sacras. Vou explicar melhor. Chego nessa capela. Já entrei nessa capela muitas vezes. Aí chego nessa capela um determinado dia, bato o olho nesse Cristo e me emociono, me sinto movido de uma forma diferente a refletir sobre as dores de Cristo na cruz. Então já vi esse Cristo infinitas vezes, mas determinado dia eu chego, vejo e me toca de uma forma diferente. Dom de entendimento, dom de inteligência. Estou rezando o terço. E aí, em um dos mistérios, contemplando algum dos mistérios, eu sinto a presença de Nossa Senhora, e algum dos mistérios me toca de uma forma diferente. A emoção em si pode ser uma consequência, mas o dom não está somente no fato da emoção. Eu não preciso me emocionar para identificar que o dom está acontecendo, não.
é uma percepção, é um despertar para algo que é comum. É um ir à missa, é o padre elevar, isto é meu corpo. E todo domingo eu vejo aquilo, mas determinado domingo, meu Deus, é o Senhor. É um despertar, é um compreender e é uma sensibilidade para uma coisa que talvez já faça parte da minha realidade, mas que eu aprofunde mais naquele mistério. Esse é o dom de inteligência, o dom de entendimento. Temor, piedade, fortaleza, conselho, ciência e inteligência. 6. Vamos para o último. Dom de sabedoria. Dom de sabedoria. A palavra sabedoria é uma palavra interessante, porque o radical da palavra sabedoria é o mesmo da palavra saborear. Sabedoria, sabor. No latim é sapere. Então, o dom de sabedoria me faz como quase que sentir o gosto das coisas de Deus, no sentido de que eu tenho gosto, eu reconheço, eu tenho alegria com aquilo. O dom de sabedoria. E o dom de sabedoria também me leva a, na cruz, por exemplo, olhar e saber que ali se manifestou a glória de Deus. É saber, o dom de sabedoria me dá a graça de contemplo a cruz, mas sei que ela foi instrumento de redenção e que depois veio a ressurreição. A sabedoria que é de Deus, é própria de Deus e que confunde os sábios deste mundo. O próprio Salmo acabou de dizer aqui, né? O vosso louvor vem da boca dos mais pequeninos, de crianças que a mãe ainda amamenta. O Magnífica, Nossa Senhora diz que Deus dispersou os poderosos, despediu os ricos de mãos vazias. São Paulo fala lá na carta aos Coríntios, começo, acho que é capítulo 1 ou 2, da loucura que é a sabedoria da cruz. Deixa eu ler essa parte, para a gente terminar o dom de sabedoria. É Coríntios 1, a partir do versículo 18. Essa eu queria que vocês tomassem a Bíblia e abrissem. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O título dessa parte é Sabedoria do mundo e loucura da cruz. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos, nós. Não há entre vós muitos sábios humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é astuto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes.
E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu como também aquelas coisas que nada são para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Porque como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Pronto, São Paulo explicou o dom de sabedoria, não preciso dizer mais nada. Essa é a sabedoria de Deus. E o dom de sabedoria bota esse jeito de olhar a vida no nosso coração. Ao invés de maldizer, bendizer a cruz. Ao invés de murmurar, trocar o murmúrio pelo louvor. Ao invés de amaldiçoar, abençoar. Aquilo que os outros querem rejeitar, os cristãos querem acolher. Essa é a sabedoria de Deus. Os dons do Espírito, esses 7 dons, estão no coração de todos os batizados. Só que ao longo da vida, e especialmente nesse mundo que a gente vive hoje, a gente vai muitas vezes sendo conduzido pela própria experiência familiar, pela estrutura social, a ignorar essas realidades na nossa vida e viver muitos anos apartado ou frio em relação a isso. E a proposta desse primeiro momento do vocacional, do seminário de vida, desse final de semana, é avivar o que de Deus há no coração de cada um. Por isso a efusão, o batismo no Espírito Santo. A Nicodemo Jesus disse, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Isso eu digo para vocês, vocacional 2022. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. E deixar que Deus renove a nossa mentalidade. Não é um processo instantâneo. É um caminho que se começa e é da vida toda. Especialmente abraçando um caminho de um carisma, que é como vocês estão dando os passos de abraçar o carisma da comunidade em adoração, é entender que através deste carisma, tudo isso que eu falei vai acontecer na vida de vocês. Através daquilo que vocês estão experimentando e sendo expostos aqui. Porque foi aqui o lugar onde vocês vieram. Vocês vieram procurar a Deus aqui. E quando Jesus respondeu para Nicodemos isso, ele não entendeu. É preciso nascer de novo? Mas como é que um homem velho pode voltar para a barriga da mãe? Como assim? Não era isso que Jesus queria dizer, naturalmente. O nascer de novo é nós fomos uma vez, nascemos da carne. Nosso pai e nossa mãe nos deram a vida na carne. Mas Deus precisa nos dar a vida no Espírito. O Espírito de Deus, se você é batizado, está aí no seu coração. Mas Ele quer ocupar todos os espaços. Então esse nascer de novo, renascer em Deus, por mais que eu já seja uma pessoa que esteja caminhando, dando passo em direção a Deus, perseverando, mas agora nesse novo de Deus que é o caminho aqui, Deus quer nos mostrar coisas que ainda não foram vistas, quer tirar do nosso coração certezas que a gente teve ao longo da vida inteira e que disse que eram coisas quase que certeza que absolutas, coisas que absolutizamos no nosso coração, Deus quer destituir. O processo é de quebrar ídolos e construir o altar de Deus no coração. É preciso nascer de novo. Nesse final de semana, pode ser que haja um despertar para que mais uma parte da vida vá vindo
para o Senhor. E aí, pouco a pouco, a coisa vai acontecendo. Então, a gente vai rezar agora. Vocês vão rezar muito ainda, vão ter outros momentos no retiro como um todo. Aqui será o gatilho. Não espere sair daqui pronto. Não bote essa expectativa no seu coração, ela é falsa. Você vai sair daqui mais disposto, se você quiser, mais cheio do Espírito, mais ungido, mais determinado para enfrentar o que já está aí posto para ser enfrentado. Queremos isso? Sim, nós queremos. E o Senhor há de vir em nosso socorro, porque Deus é bom e vem. Quando nós pedimos, Ele vem. A graça de Deus é abundante. É na fraqueza que o Senhor vai mostrar a sua força, porque, como diz Paulo, quando sou fraco, aí é que sou forte. Por isso, não obstante você esteja se sentindo talvez até meio incapaz de... A gente vai colocando essas coisas tão bonitas, tão belas do céu e parecem às vezes distantes, como que eu tivesse que andar tanto para chegar. Mas o Senhor está conosco. E os que confiam no Senhor não serão desamparados. Vamos ficar de pé para a gente rezar? Vem para cá, mãe. Eu pedi essa música que fala exatamente sobre essa parte do diálogo de Jesus com Nicodemos. Vamos rezar com ela, quem conhecer vai cantando, e vamos deixar que esse Espírito vá trabalhando já no meio de nós. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Mais uma vez. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Vamos mais uma vez, em verdade. Em verdade te digo, Quem não nascer de novo quem não nascer de novo não poderá ver não poderá ver o reino de Deus. O reino de Deus. Em verdade te digo, Quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Levanta assim os teus braços para o céu e vai te entregando a Deus agora. Vai, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, Senhor. No meu coração há uma imensa vontade, uma motivação, Senhor, por esse caminho. Mas, Senhor, derrama teu Espírito sobre mim. Confirma, Senhor, renova os 7 dons que já estão no meu coração. Eu sou tão fraco, Senhor, mas eu quero, Jesus, no meu coração. Essa vontade, Senhor. Eu não quero mais viver a minha vida da forma, Senhor, que eu já vivi anos longe de Ti, Jesus. Deseja o Espírito Santo. O Senhor ama a sinceridade do coração. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará
entrará no reino de Deus. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, vem, clama de verdade. Vem, vem, vem Espírito Santo. É o teu coração que deseja, é o teu coração que precisa arder por esse desejo. Porque quando o teu coração se abre, verdadeiramente a graça do Espírito vai penetrando na tua vida, vai entrando nessas realidades as quais você precisa preencher de Deus. É por isso que nós dizemos, é por isso que Bruno proclamou aqui, que precisamos nascer, renascer do Espírito, porque somos destinados ao céu. Nosso coração pertence a Deus, o seu coração pertence ao céu. Vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, Clama, povo de Deus. mas não sabe pra onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Sente esse ruar agora soprando sobre as tuas narinas. É o ruar do Senhor. É uma vida nova que o Senhor quer constituir. É um sentido novo das coisas, um novo enxergar, um novo sentir, um novo escutar, porque tudo está se fazendo, tudo quer se fazer em Deus no Espírito. Por isso que é o sopro de vida nova no Espírito. Sopra, Espírito Santo. Nós clamamos, vem, então sopra, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Maior do que a tua vontade de receber o Espírito Santo é a vontade de Deus de te dar o Espírito Santo. Então clama, pede, deseja ardentemente esse Espírito e Ele virá. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito, mais uma vez, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, Canta, ora com isso. vem, vem. Vem Espírito Santo. A sensação que vinha ao meu coração é como se muitos aqui estivessem falando, e cada clamor, cada desejar para que o Espírito Santo venha, é como se o Espírito agisse na área que você estivesse necessitando, não a área que você quer necessariamente, mas a área que você precisa, porque é essa área, é esse preencher da graça de Deus que vai te levar para o céu. É esse lugar que você está precisando do agir do Espírito Santo. Você sabe qual é. E se você não tem ciência, deixa o Espírito Santo, deixa quem sabe fazer operar em você. Vem Espírito Santo, Vem, 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 Vem Espírito Santo. nas tuas áreas. vem, Isso. vem, Vem Espírito Santo, vem. vem, 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 Vem
Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vai soltando a tua oração em línguas. Abre a boca, ore em línguas. Oi, alabassuri, canta la curia, derrama, Senhor, o teu Espírito. Oi, alabassuri, canta la curia, oi, alabassuri, canta la curia, oi, alabassuri, canta la curia, amém. Vem Espírito Santo. Eu não falei que era demais? Disse? Avisei antes, não foi, os corações? Muito bem, meus amores, a gente vai dar um intervalo agora.